bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Antes da gente começar essa videoaula, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixe o like nesse vídeo. Se caso vocês gostem do vídeo, por favor, compartilhem. Ajude o canal a crescer, tudo bem? Nessa videoaula eu trago para vocês a parte 2, falando sobre a América Latina contemporânea, tudo bem? Então, bora falar aí um pouco mais, né, sobre esse assunto. Primeiramente, né, nós vamos estar falando aqui, né, de vários países, né, entre eles eu posso estar citando para vocês o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Nicarágua, entre outros países da América Latina. Então, eu já vou iniciar aqui com a situação do Uruguai, tudo bem? Desde a década de 60, que a gente observa que a situação econômica do Uruguai, ele estava se deteriorando. E principalmente, né, relacionado a problemas que giravam, né, entre os assuntos aí a gente pode colocar de energia, e não só por isso também sobre a diminuição da exportação, o que provocou, entre outros fatos, a imigração de jovens do país. Lembrando, gente, que o vídeo 1 eu explico para vocês, tá? Porque a partir da década de 60, grande parte desses países da América Latina, eles vão acabar se declinando economicamente, ok? Em 1963, graças a essa crise econômica e ao crescimento da oposição do governo, as Forças Armadas, gente, isso vai ser geral, tá bom? Em grande parte desses países aí, eles vão acabar articulando um golpe de Estado, né? E simplesmente eles vão dissolver o poder legislativo e aí, né, a gente consegue observar que eles vão acabar criando um governo civil. Esse governo civil, né, ele vai ter como líder aí o Juan Maria Bordaberry. Por que eu tô citando aqui para vocês? Esse governo civil aí, vamos dizer, ele foi mais ou menos uma fachada, tá bom? Porque, só para vocês terem uma ideia, essa ditadura, né, que vai acabar durando aí 12 anos, em que eles colocaram, como é que eu posso dizer aí para vocês, como característica civil, e a gente sabe que de civil não tinha nada, né? Durante esses 12 anos, o período ele vai ser marcado com intensa repressão, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, houve uma perseguição muito grande a grupos de esquerda, houve fechamento de sindicatos, partidos políticos, houve restrições a liberdades, muitas pessoas acabaram sendo presas, tá? Além disso, tudo que eu já citei para vocês, vai ter brigas internas dentro do próprio grupo, né? E não só por isso, também vai ter várias mudanças de líderes aí no governo, tá? Só para vocês terem uma ideia, entre o ano de 1973 e 1976, então vai ter esse momento de instabilidade aí, tá bom? Quem vai acabar assumindo de fato a presidência vai ser aqui, né, o Mendes, que esse carinha, ele vai assumir entre o ano de 1976, tá? E entre o ano, que nem eu coloquei para vocês aí, de 1981. Esse cara, ele literalmente, como é que eu posso dizer para vocês, ele vai dar um golpe de Estado, né? E, para falar a verdade, foi tipo um golpe em cima de um golpe, tá? E claro que quando ele governa entre 1976 e 1981, ele vai acabar criando, né, um plebiscito, perguntando assim para a população se poderia estar modificando a Constituição. E claro que o povo uruguaio, né, eles estão vendo que essa mudança na Constituição era uma forma de tentar legalizar, né, esse governo ditatorial. E aí a população, ela vai dizer não a essa mudança, tá? E aí a gente consegue observar que a ditadura militar, ela sai derrotada e aí sim, né, vai ter uma mudança no governo, tá? E aí onde eles vão acabar colocando, né, o general Gregório Alvarez, né, no poder, e ele vai governar entre o ano de 1981 ao ano de 1985. Só que observou-se que, tipo, trocaram 6 por meia dúzia, porque no governo de Alvarez, ele vai aumentar muito mais a repressão, tá? Até porque
esse plebiscito estava vendo a insatisfação da população, né? E os militares não queriam deixar o poder na mão desses civis. Então, o Alvarez, ele literalmente vai aumentar mais ainda a repressão, tá bom, gente? E só para vocês terem uma ideia, tá? É claro que quando ele acaba deixando a presidência, esse cara, né, anos mais tarde, ele vai acabar sendo condenado por tribunais uruguaios pelo crime de desaparecimento de pessoas, né? E porque naquela época era muito comum as pessoas que eram opositores sofrer tortura, ser assassinato, né? Mas no final acabar tendo uma característica de desaparecidos. E isso, gente, só para vocês terem uma ideia, né? Ele vai acabar, vamos dizendo assim, literalmente sendo julgado pelos seus crimes. E isso é algo assim bastante inédito perante esses governos militares que a gente vai estar vendo ao longo do vídeo e também que a gente já viu no vídeo 1 que eu passei para vocês, ok? Continuando aqui. No ano de 1984, tá bom? De fato, houve, né, eleições aí para presidente e o Júlio Maria Sanguinetti, ele vai acabar sendo eleito, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer as instituições democráticas. Mas o que ele vai acabar criando aí que vai ser algo bom, mas também não vai ser algo, né, vamos dizer assim, muito positivo, que ele vai acabar libertando, né, os presos políticos e dessa forma também ele vai criar uma legislação em que ele não vai punir os militares, gente, que estavam envolvidos em repressão, em morte, entre outras coisas, durante o período da ditadura. Ou seja, ele vai criar uma constituição que literalmente ele está perdoando, né, todos os crimes em que o exército uruguaio eles fizeram durante o período da ditadura militar, né? Então a gente vê aí que novamente um crime, ou melhor, crimes acabam, né, sendo totalmente impunes aí. E isso é uma história que amarga muito ainda para o povo uruguaio. Tudo bem, gente? Bem, então bora falar aqui sobre o Paraguai, tá? Só para vocês terem uma ideia, desde o início do século XX, o país ele foi marcado por uma grande estabilidade política e a instituição democrática era totalmente fragilizada, tá bom? Os seus anos iniciais, eles foram denominados aí pelos historiadores como um período de anarquia, que foram caracterizados por governos corruptos e golpes de Estado. Mas especificamente no ano de 1912, ocorreu uma eleição presidencial em que foi eleito, tá, o Eduardo, que eu coloquei o nome aí para vocês nos slides, tá bom? E ele vai procurar, né, logo quando ele assume o poder, restaurar a economia nacional e estabelecer principalmente a paz social. Só que, nesse período histórico, vai acabar eclodindo a Primeira Guerra Mundial. E isso vai desestabilizar a frágil economia paraguaia, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, apesar disso tudo que está ocorrendo, né, a instituição democrática, mesmo fragilizada, ela vai perdurar até o ano de 1921, quando ela vai ser interrompida por um golpe de Estado. Mas, no ano de 1924, vai ser eleito o presidente Elígio Ayala, que ele vai governar até o ano de 1928, tá bom? A gente observou que durante o governo de Ayala, ele tentou equilibrar, né, o financeiro e ele vai ter uma administração, vamos dizer assim, bastante modernizadora para aquele período. E só para vocês terem uma ideia, durante o governo dele, ele vai conseguir diminuir a dívida externa. Isso, gente, vai ser algo bastante positivo e algo também inédito, né, vamos dizer, nessa administração aí desses países da América Latina. No final dos anos de 1920 e início do ano de 1930, o país ele vai apresentar, de uma característica assim geral, uma melhoria, tá, gente? Na questão da saúde, dos meios de comunicação, vai ter crescimento na industrialização. Então, a gente também observa que vai ser nesse período que vai surgir uma nova classe aí, que é a classe do operariado, tá bom? Entre os anos de 1932 e 1935, né,
Houve a famosa Guerra do Chaco, que vai ser o conflito entre o Paraguai e o Uruguai, né, sobre a região do Chaco, por isso que a guerra ela recebe esse nome. E essa vitória ela vai ser favorável ao povo paraguaio. E isso vai levantar muito a moral, né, da população durante esse período. Claro que no ano de 1939 vai acabar ocorrendo aí eleições, e isso vai ser bastante importante porque o José Félix, ele vai acabar sendo eleito, tá? Até porque ele foi um herói de guerra, da guerra do Chaco. Só que ele vai ficar no poder apenas um ano, porque ele acaba falecendo em um acidente aéreo. E aí sim, gente, após a morte desse sujeito aí, a gente vai acabar, vamos dizer assim, tendo período de bastante instabilidade, tá bom? Porque quem vai acabar assumindo vai ser, né, o Alfredo, que nem eu coloquei o nome para vocês aí nos slides, e ele vai governar até o ano de 1989, tá? Só que ele vai conseguir se permanecer durante muito tempo no poder, porque ele vai se aproveitar de eleições fraudulentas, o que era uma coisa totalmente comum durante esse período, tá bom? E só para você ter uma ideia, além disso, né, dele conseguir se permanecer durante tanto tempo, não só através das eleições fraudulentas, ele vai começar aquela política repressora que é de eliminar os seus opositores. E também a imprensa, não podemos esquecer, né, vai sofrer uma censura muito grande, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, gente, esse cara, ele vai acabar sendo eleito aí, tá? Só para ficar uma coisa mais complementar, entre o ano de 1958, as eleições de 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 e 1989. 88, perdão, tá bom? Claro que depois de tantas eleições, que nem a gente, né, eu acabei de citar aqui para vocês, no ano de 1989, ele literalmente, que nem a gente consegue observar, como é que eu posso dizer assim para vocês? Após, ai gente, deu um branco, sim, voltou, graças a Deus. Claro que a oposição vai estar muito grande, né? E grupos vão acabar se articulando para tentar, né, dar um golpe. E, claro, né, por conta de muita denúncia, né, de corrupção, entre outras coisas, né, que ele estava sendo acusado de assassinato, entre outras coisas muito mais, né, ele literalmente, como é que eu posso dizer assim para vocês? Ele vai acabar deixando, né, o governo até por conta de muita pressão. E aí, no ano de 1989, começa, né, o processo de redemocratização no Paraguai. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que desde esse ano de 1989 até os dias atuais, a política econômica ainda do Uruguai não melhorou tanta coisa assim não, tá? Então, eles ainda, vamos dizer, por mais que tenha esse processo de redemocratização, ainda continua bastante fragilizado. Ok? Bem, bora então falar sobre a Bolívia. Aqui mais especificamente no ano de 1951, tá? O Victor Stensoro, que é esse personagem que vocês estão vendo aí ao lado, né? Ele vai ser o fundador do Movimento Nacionalista Revolucionário, o MNR, e ele vai acabar sendo, né, eleito presidente da República. E só para vocês terem uma ideia, né, o MNR, ele vai ser fundado no ano de 1941 e ele pode ser definido, né, como um movimento reformista de esquerda. Por que eu tô dando essa ênfase na esquerda? Porque estamos vivendo o período, né, da Guerra Fria. Então, só para vocês terem uma ideia, com o intuito de impedir, né, que o MNR ele conseguisse assumir o governo através do Victor Stensoro, os grupos, né, de oposição, a gente pode colocar aí entre a própria junta militar, ela vai se organizar e literalmente vai dar um golpe de Estado e ela vai passar a governar o país. E só para vocês terem uma ideia, né, no ano de 1952, claro que após uma revolução, né,
Extensoro, ele volta a assumir o poder, tá? E a gente consegue observar que ele consegue ficar no poder até o ano de 1956. Então, assim, Extensoro, ele vai conseguir sim assumir o poder, claro, graças, né, à mobilização popular. Entre o ano, né, de 1957 e 1960, que ele vai ser obrigado a sair do poder, quem vai acabar assumindo vai ser o seu vice-presidente, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem destacada aqui é que o Extensoro, gente, ele vai ter vários períodos em que ele vai acabar governando, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? Que entre o ano de 1960 e 1964, então, Extensoro, ele foi novamente eleito, tá? E aí ele vai começar a fazer algumas reformas que ele já estava fazendo desde o seu primeiro mandato. Entre essas reformas, né, a gente pode colocar a econômica, a agrária e a educacional. E eu acho que o maior destaque que teve aí é que ele vai, né, dar direito ao voto, a universal para maiores de 21 anos e, gente, foca bem nisso daqui, ele vai nacionalizar as minas. Além disso, ele também vai fazer um monopólio de exportação de estanho e também, né, ele vai fazer uma modificação na Constituição em que vai ficar permitido para que ele possa se reeleger presidente. E, gente, claro que quando ele faz isso daí, ao mesmo tempo que tem uma característica bastante esquerdista, ao final do seu mandato, ele vai fazer algo assim que todo mundo ficou bastante chocado, né? Em que literalmente ele vai começar a se aproximar de grupos de direita. E o próprio partido dele, que era o MNR, né, que era o Movimento Nacionalista Revolucionário, vai começar a ver assim ele, mas peraí, meu, tipo, como é que você tem uma política que está se aproximando de um grupo que não tem nada a ver com os nossos ideais? E aí, claro, né, a população também já vendo o Extensoro com uma desconfiança muito grande, né, literalmente, após as manifestações, ele vai acabar sendo deposto do cargo de presidente. O seu vice, que na época era o René Barrientos, ele vai acabar assumindo, tá, o governo, só que ele vai governar junto com a junta militar. E aí, né, ambos vão acabar proibindo greves e eles vão, né, abrir aí a mineração para capital estrangeiro, ou seja, essa nacionalização vai acabar, vamos dizendo assim, sendo encerrada e vão abrir aí para o mercado internacional. Gente, só para vocês terem uma ideia, claro que após o René Barrientos ele ser afastado, né, posteriormente do cargo, no ano de 1971, o general Hugo Soares, ele vai acabar, né, dando um golpe de Estado e ele vai assumir, né, até o ano de 1978. E aí sim a gente vai ver, né, uma repressão muito grande, tá bom? Porque literalmente esse cara aqui, ele vai fechar universidades, só para vocês terem uma ideia, né, além disso, ele vai reprimir o movimento dos trabalhadores, né, movimentos civis. E então, assim, quando ele vê que essas revoltas são muito grandes, ele vai acabar restringindo o direito civil. Então, quando ele faz isso daí, é como se ele estivesse legitimando qualquer tipo de, vamos dizer assim, ato, né, de violência contra aquela população. E, além disso, ele vai acabar contraindo muita dívida externa, tá bom? Claro que os militares, né, nessa política repressora, eu citei alguns aí para vocês, né, que nem o próprio general Hugo, eles vão acabar assumindo o governo até o ano de 1982, tá? Que vai ser durante esse período que os governos militares, eu posso estar colocando aí de modo geral, tá? Em grande parte desses países da América Latina, eles vão acabar se vendo bastante fragilizado e por esse motivo eles vão acabar, né, reabrindo aí a redemocratização, tá bom? Então, na década de 80, grande parte desses países, eles vão acabar abrindo novamente aí para essa política democrática. Lembrando que esse personagem aí ao lado, nada mais seria do que o Victor Extensoro. Ok, gente? Bem, bora falar então sobre o Peru, né? Em 1968, o presidente Fernando Terry,
ele vai ser deposto por uma junta militar liderada, né, pelo general Juan Velasco Alvarado, que vai governar até o ano, né, de 1975. E o Juan Velasco, ele vai iniciar uma política, gente, de expropriação de empresa e também vai criar a reforma agrária. O que seria a expropriação de empresa? É você tomar empresas de particulares, tá bom? As medidas, claro que acabou sendo fracassada, né? E conduzir o país a uma crise econômica. Nesse momento, né, ele também vai restringir a liberdade de expressão e a opinião. O governo, né, de Juan Velasco, ele vai acabar sendo deposto por um outro golpe militar, que vai ser chefiado pelo general Francisco Morales, tá? Então, gente, para pensar. Os militares, eles estavam dando golpe, né, em si mesmo. Então, o general Juan vai acabar sofrendo um golpe pelo general Francisco. E durante o governo do general Francisco, eu posso estar colocando aqui para vocês que ele vai procurar, né, vamos dizer assim, modificar as políticas social e econômica do governo anterior, que eram consideradas totalmente assim excessivas. O final do seu governo vai ser caracterizado por intensas agitações sociais, pela condução, né, vamos dizer aí, governamental de uma nova constituição para o país e tentar criar novas eleições presidenciais. Claro que após 12 anos de governo militar, vai acabar sendo eleito o Fernando, que assumiu pela segunda vez a presidência da República. Lembrando lá, né, que o Fernando, ele que foi o presidente que tinha sofrido um golpe militar pelo general Juan Velasco, ok? Então, durante o governo de Fernando Terry, ele vai pôr um fim à censura, ele vai devolver as empresas, tá, que foram expropriadas durante, né, o regime militar. E só para vocês terem uma ideia, internamente o seu governo vai acabar sofrendo muita oposição, tá? E só para vocês terem uma ideia, até algumas ações armadas vão acabar sendo mobilizadas durante o seu governo, tá? Claro que os governos que se seguiram do Fernando Terry, né, eu posso estar colocando em destaque aí para vocês o do Alan Garcia, que ele vai governar entre o ano de 1985 a 1990, e do Alberto, que vai governar entre o ano de 1990 até o ano 2000, tá bom? Claro que todos esses governos, eles foram autoritários, tá? Principalmente o governo do Alberto, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, tratava-se de um regime no qual o líder, ele exercia uma tutela sobre uma sociedade, né? Então, ele, literalmente, ele tinha, vamos dizer assim, um livre-arbítrio de fazer o que ele bem quisesse durante o seu governo. Claro que o Alberto, ele vai acabar sendo deposto, né? E aí, sim, a gente vai dizer que o Valentim, ele vai acabar fazendo aí um governo, né, de transição e realmente tentando trazer a democracia ao país. Ok, gente? Bem, bora falar então sobre a Nicarágua. A família Somoza, ela já assumiu o poder, né, desde o início aí, eu coloquei para vocês, do século XX, mais especificamente no ano de 1936, tá? Então, eu poderia estar colocando em destaque aí para vocês o Anastácio Somoza, que governou entre o ano de 1936 e o ano de 1956, e foi seguido pelo seu filho, Luiz Somoza, que governou entre o ano de 1957 ao ano de 1963, e o seu filho, Anastácio Somoza, mais popularmente conhecido como Tachito, que governou entre o ano de 1967 ao ano de 1978. E todos eles governaram de forma ditatorial. Claro que a oposição era muito grande, mas eu acho que o mais destaque aí seria a Frente Sandinista de Libertação Nacional, o FSLN, que nada mais era do que grupo de guerrilheiros de esquerda, que foi fundado no ano de 1962, tá? Só para vocês terem uma ideia, a ditadura de Somoza, ela vai se acirrar principalmente no ano de 1970. E aí sim vai conduzir o país a uma guerra civil, tá? Claro que após essa guerra civil,
a vitória, né, da frente sandinista, ela vai acabar forçando a renúncia, né, do Tachito no ano de 1979. Os sandinistas, claro que eles vão acabar, né, assumindo o poder, só que a gente consegue observar que eles não vão, vamos dizer assim, trazer uma estabilidade política, tá? E eles vão sofrer muita oposição. E só para vocês terem uma ideia, eles tiveram de enfrentar um novo conflito armado contra um grupo chamado os Contras, que era apoiado pelo governo dos Estados Unidos. E claro que os sandinistas, eles vão conseguir se permanecer no poder até o ano de 1990, quando eles acabarem, né, sendo derrotados, né, pelas urnas. Então foram derrotados por voto popular, né, pelo a Violeta Chamorro, que nada mais vai ser do que uma candidata que representava, né, partidos políticos que eram contra o governo sandinista, tá bom? Então aqui eu coloquei para vocês, né, uma imagem, tá, das forças sandinistas, em que eles literalmente conseguiram, né, se ascender, subir ao poder. Então, assim, o governo ditatorial, né, da Nicarágua, ela vinha da família de Somoza e depois passou, né, a ser vamos dizer assim, do partido sandinista. Ok, gente? Bem, bora falar então um pouco sobre a Guatemala. O país no século XX, gente, isso daí é geral, tá bom? Viveu uma grande instabilidade política, sendo o poder ocupado de forma alternada entre militares e civis, através de eleições ou através de golpes militares. Um dos governos mais polêmicos foi do Jacobo, que ele governou entre o ano de 1951 ao ano de 1954, que durante o seu mandato ele vai acabar iniciando uma reforma agrária em terras, tá? Mas uma coisa que eu quero deixar destacada aí para vocês é que essa reforma agrária ele fez em terras em que pertencia a empresas estadunidenses. Gente, só para vocês terem uma ideia, ele nacionalizou mais de 390 mil hectares de terra. Meu, olha o que esse cara fez, tá? Claro que a propaganda do governo dos Estados Unidos, tá? Ela simplesmente vai acusar o governo de ser comunista. Lembrando que estamos vivendo o período do quê? Da Guerra Fria. E por esse motivo, né, a CIA, que nada mais era do que a agência de inteligência americana, e junto com os Estados Unidos, vão acabar intervindo diretamente no país, gente. E só para vocês terem uma ideia, eles vão depor o governo da Guatemala, e aí, literalmente, a gente tá vendo que a política da boa vizinhança, ela não existe mais. E, literalmente, a gente vê que os Estados Unidos, ele intervém, sim, né, nas políticas dos países da América Latina. Então, a oposição à ditadura imposta pelos Estados Unidos, gente, vai resultar nos anos de 1960 a formação de vários grupos guerrilheiros e movimentos que lutavam pela democracia na Guatemala. Até porque vão começar a questionar e falar o seguinte: quem são vocês para intervir politicamente aqui no meu território? E aí sim eles vão começar a reivindicar o fim do regime militar e melhores condições de vida nos países deles. E também eu não posso deixar de citar para vocês a diminuição, ou melhor, a não intervenção dos Estados Unidos dentro do seu território, tá bom? Então, assim, claro que hoje considera-se, né, que o resultado desse golpe militar que os Estados Unidos eles deram, né, foi um episódio, assim, muito, vamos dizer assim, muito marcante para a história da Guatemala, mas também para a história da América Latina, que só para vocês terem uma ideia, entre o ano de 1960 e entre o ano de 1996, né, foi um período de tanto conflito, de guerra civil, que houve aí em torno de mais de 100 mil mortes. E literalmente, né, porque os Estados Unidos, ele era contra essa política, vamos dizer aí, de característica comunista, tá bom? Então, realmente, a Guatemala, ela sofreu uma repressão muito forte, muito grande dos estadunidenses, tá? Bem,
Bora falar então sobre El Salvador. Durante o século XX, né, gente, houve um predomínio de governos militares na história vamos dizer assim, na história republicana, tá, de El Salvador. E só para vocês terem alguma ideia, no entanto, alguns militares, quando eles assumiram a presidência, eles eram totalmente favoráveis, tá, a famosas políticas públicas. E eu posso estar colocando aí como exemplo para vocês o Oscar Osório, que ele vai governar entre o ano de 1950 e 1956, e também o governo de José Lemos, que vai governar entre o ano de 1956 e 1960, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, como eles tinham essa política, vamos dizer assim, mais de políticas públicas, eles acabaram sofrendo, né, muita oposição, principalmente das oligarquias nacionais, tá bom? A ditadura militar, ela vai acabar sendo de fato implantada nos anos de 1960, tá? E o maior resultado foi que esses grupos conservadores, eles acabaram alcançando um êxito, né, que literalmente era evitar que pudesse ocorrer uma revolução cubana dentro, né, do seu território. E só para vocês terem uma ideia, essa situação, que nem eu posso estar colocando aí para vocês, né, literalmente vai acabar provocando um radicalismo na política de El Salvador. E esse radicalismo dessa ditadura, né, vai acabar ocorrendo a Guerra Civil entre o ano de 1980 e entre o ano de 1992. Então, assim, quando ocorre nessa ditadura em 1960, o medo dessas oligarquias era tão grande de que houvesse, né, um governo comunista, que literalmente esses militares eles vão acabar sendo bastante repressor, né, e vão de todas as formas tentar vamos dizer assim, salvar essas oligarquias de um perigo, gente, que eu vou ser bem sincera, que nem existia, que nem era tão eminente assim, tá bom? E aí, quando ocorre essa guerra civil, né, a gente consegue observar que o governo dos militares, eles vão acabar enfrentando uma coalizão de grupos de esquerda, tá? E também, né, eu não posso deixar de citar para vocês, um grupo que é chamado de Frente Farabundo, Marte para a Libertação Nacional, famoso FMLN, tá? Que tinha, né, vamos dizer assim, características comunistas. E claro que essa guerra civil, gente, vai acabar tendo aí em torno de mais ou menos 100 mil mortes, né? E além disso, gente, houve uma grande uma emigração, né, de pessoas que fugiram para os países vizinhos, literalmente porque estavam fugindo desse conflito civil, tá? Apenas na década de 1990 é que o grupo guerrilheiro FMLN, né, e o governo militar vão acabar, vamos dizendo assim, entrando em acordo. E claro que a ONU, ela vai estar ali articulando, tá? E aí, a partir do ano de 1992, os militares, eles deixam o poder e aí começa o processo de redemocratização, tá? Em El Salvador. Então, eu coloquei essa imagem aí para vocês, tá bom? Porque a gente vê que literalmente o exército de El Salvador foi um exército bastante, como é que eu posso colocar para vocês? Repressor, né? Então, é muito importante eu estar destacando isso daí para vocês. Bem, falando aqui sobre o Equador. O país, tá, gente, ele passou por um relativo equilíbrio econômico, tá? Após a Segunda Guerra Mundial. Eu posso até colocar que o Equador, eu acho assim, que foi um dos países que menos sofreu, tá? E só para vocês terem uma ideia, eles tiveram um período de grande estabilidade política entre o ano de 1948 e o ano de 1960. Principalmente com presidentes que eles conseguiram, sim, completar todos os seus mandatos. Eu coloquei esse personagem aí para vocês em destaque, que é o José Maria, tá? E ele vai acabar sendo considerado um político populista e ele vai acabar assumindo aí o poder, né? Que nem vocês estão vendo ele com a faixa presidencial. E esse cara, ele já estava vindo aí, né, de um governo que já estava vamos dizer assim, no seu 5º mandato. E ele vai acabar sendo deposto por um golpe militar no ano de 1972. Gente, mas também o cara já estava num governo,
vamos dizer assim, ditatorial, né? Claro que o novo governo, por mais que fosse de militares, mas eles vão ter essa preocupação, né, de continuar a mesma política responsável. Então, eles vão continuar investindo no setor industrial, né, e principalmente nessa questão aí do petróleo também. Eu não posso deixar de esquecer que grande parte desses investimentos vieram através de empréstimos, tá? Mas, assim, foram bem investidos, foram bem empregados. E durante esse período, vamos dizer que o Equador foi um dos poucos países que cresceu, sim, economicamente. Claro que o período da ditadura militar do Equador vai ser curto, tá? Porque vai durar até o ano de 1979. Gente, me perdoem, eu coloquei 1972, é 1979, tá? Que é quando começa o processo aí de democracia. Então, literalmente, a gente vê que o período da ditadura foi bem curto aí, entre o ano de 1972 ao ano de 1979. Ok? Bem, bora falar sobre Honduras, né? No ano de 1957, Ramon Villeda, ele vai acabar assumindo a presidência, tá? E quando ele assume, gente, ele vai acabar criando, assim, uma expectativa muito grande, porque todo mundo achou que ele ia colocar em prática, e principalmente algumas reformas envolvendo a economia do país. Só que durante esse período, né, eclodiu a Revolução Cubana, que eu já falei para vocês numa videoaula, que já tá aqui disponível no meu canal, tá bom? E isso vai acabar provocando em Honduras uma ascensão de grupos mais conservadores, né, que viam essa política reformista de Ramon como, vamos dizendo assim, sendo um suposto ato comunista, né? Então, o exército de Honduras, ele vai depor o presidente no ano de 1963 e o coronel Osvaldo, ele vai acabar assumindo o poder até o ano de 1971, tá bom? Claro que um ano depois, gente, isso daqui é muito engraçado, né? Porque até então teve o período da ditadura, mas um ano depois, tá? Ele vai acabar voltando como presidente e ele, de fato, vai deixar o cargo de presidente no ano de 1975. Claro que quando ele deixa o governo no ano de 1975, não quer dizer que a ditadura militar em Honduras ele vai ter um fim. Pelo contrário, outros militares vão acabar assumindo o poder até o ano de 1981, que aí sim, no ano de 1981, através do voto popular, eles vão acabar elegendo um presidente civil, que vai ser, né, o Roberto Cordova. E esse cara, por mais que ele seja um civil, observou-se que a sua política ela estava sofrendo muita influência ainda, né, do exército hondurenho. Então, por esse motivo, muitos historiadores ainda eles veem que a influência dos militares nesse governo de Honduras ele tenha se esticado muito mais além do ano de 1981, ok? Que nem vocês viram, eu coloquei a imagem aí, né, de uma mulher literalmente falando que, vamos dizer assim, tá de luto pela democracia, né, de Honduras, porque de democracia não tinha nada, assim, só tinha uma pequena fachada, né? E, finalizando, temos aqui o Panamá, né, gente? Após a gente vir falando de vários países da América Latina, estamos finalizando aqui. O Panamá, gente, primeiramente, ele vai tornar-se independente da Colômbia no ano de 1903, e a sua república, do ponto de vista político, era totalmente instável, com eleições fraudulentas e golpes constantes. Apenas no ano de 1968, vai ser quando uma junta militar comandada, né, pela Guarda Nacional, tendo aí como grande personagem o Omar Torrijos, ele vai assumir a presidência e aí sim ele vai instalar uma ditadura no país. O Torrijos ele vai manter o controle do país, gente, até o ano da sua morte, que vai ocorrer no ano de 1981, tá? Com a morte de Torrijos, quem vai acabar assumindo o poder vai ser esse personagem que vocês estão vendo aí ao lado, que vai ser o general Manuel Antônio Noriega. E esse cara ele vai se tornar muito forte no regime, até porque, gente,
Sabe-se hoje que ele era ligado ao narcotráfico. E ele vai governar o Panamá até o ano de 1989. E, só para vocês terem uma ideia, ele só vai governar até esse ano porque ele vai acabar sendo preso, tá? Porque os Estados Unidos novamente vai intervir na política da América Latina. E aí, quando prendem ele, que até essa imagem aí que vocês estão vendo, né, que ele tá com uma plaquinha sendo preso, é que o Panamá, literalmente, ele põe fim à sua ditadura militar. E aí sim, né, começa o processo de redemocratização, tá bom? Bem, após eu ter falado tanto, finalizamos essa videoaula. Como é de costume, se caso vocês tiverem qualquer dúvidas, por favor, deixem aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like e a gente se vê numa próxima videoaula. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!